Como criar uma página de contato no WordPress? Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos aprender passo a passo, que é bem simples, como criar uma página de contatos no WordPress. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez no canal, e eu te convido a ver os nossos tutoriais, os outros que já foram feitos anteriormente dessa playlist, para você saber o passo a passo desde o início, desde criar domínios, etc. Então, nós vamos começar aqui com o nosso tutorial. Para nós começarmos a criar a nossa página de contato, nós vamos ir em páginas. Aqui onde está páginas, podemos clicar em todas ou simplesmente abrir num browser, numa outra janela do nosso browser. Eu já tenho aqui uma página de contato criada, nós vamos criar uma outra ao clicar em adicionar nova página. Relembrando que essa é a página de contatos, nós não criamos nenhuma outra página até agora e essa será tema do nosso próximo tutorial aqui nessa playlist. Agora nós vamos clicar aqui onde está adicionar nova página e aqui vocês vão ver que vai pedir o nome da página, que é justamente o que vai ficar no slug aqui em cima, como eu expliquei em tutoriais anteriores. Quem não viu essa parte falando sobre slug, eu vou deixar aí nos cards, para que vocês possam simplesmente olhar aqui em cima do lado direito e clicar então e dar uma olhadinha lá antes de continuar esse tutorial, se você ainda não souber quais são, nesse caso, como funcionam os slugs. Então, eu vou escrever aqui contato, que é o que vai aparecer então no nosso link, ou seja, no slug da página de contato. E aqui nessa parte que está digite para escolher um bloco, essa é a parte que nós vamos precisar de um plugin. É isso mesmo, então, nós precisamos de um plugin para, nesse caso, criar a nossa página de contato. Então, antes de continuar com essa página de contato, eu vou voltar aqui, ou seja, eu não vou criar ela, vou voltar aqui no nosso painel de controle e vou aqui na parte dos plugins, vou verificar todos. Aqui vocês podem ver que eu tenho aqui um plugin chamado Contact Form 7. Eu instalei esse plugin na mesma época que eu instalei o Yoast SEO, que eu tenho aí também outro tutorial falando sobre instalação de plugin, também vou deixar em cima no card. E eu instalei esses dois na época, mas não expliquei nenhum dos dois. Então, o tutorial na época foi só como instalar plugin. Sobre esse tutorial aqui, ainda vamos falar mais pra frente, porque no momento vamos seguir um passo a passo das coisas mais necessárias. Então, aqui na parte do plugin do Contact Form 7, se vocês ainda não viram, vejam primeiro o outro tutorial. Aqui vocês vão ver que tem configurações. E aqui nessa parte de configurações, após clicar nesse link, nós vamos ver aqui quantos formulários de contatos nós já temos, porque aqui nós podemos utilizar quantos contatos quisermos. A diferença é que nós vamos nomeá-los, ou seja, esse tá formulário de contato 1, foi o primeiro criado, eu não mudei nada, eu simplesmente criei um novo e ele apareceu todos os dados por default, e agora nós vamos criar um novo formulário. Então, aqui em cima onde está formulário de contato, clicamos em adicionar novo, e aí nós vamos ter que fazer nossas configurações. Aqui em cima é que nós vamos dar o nome para esse formulário. Eu vou voltar aqui no outro, vou aqui copiar o nome do formulário que está formulário de contato. Vou só clicar aqui em copiar e quando nós adicionarmos em novo, eu aqui já posso dar um nome bem parecido. Então, eu simplesmente copiei, né, a parte do código inteiro, em vez de colocar formulário de contato 1, eu posso colocar simplesmente formulário de contato, não fica nenhum número. E aí nós já vamos saber que esse é por default o nosso futuro formulário de contato ou página de contato. Agora, o que vocês podem ver aqui embaixo? Eu, quando criei o outro formulário, ele estava com as tagzinhas. Para quem não sabe o que são as tags, eu tenho uma playlist também explicando sobre HTML e lá eu explico muito detalhadamente o que são tags. Eu vou deixar no card somente para quem tiver interesse, vou deixar no card a playlist. E aí vocês podem ir lá e dar algumas olhadas muito assim básicas para quem não tiver interesse em programação ou desenvolvimento de software, né? Vocês só verificam o que significa as tags. E aqui nós temos no meio de nossa tag um texto
e nós temos um trecho de código. Esse trecho de código que está aqui nesse caso, your name, your email, etc., eles serão utilizados nesse caso para quando o nosso formulário de contato for utilizado pelo usuário, quando alguém fizer contato contigo através da sua página de contato, então ela vai lá inserir todos os dados, como seu nome, seu e-mail, assunto, sua mensagem, e todos esses campos são exatamente o que está aqui. Isso você receberá por e-mail. Nós vamos fazer o formulário de contato e eu já vou mostrar para vocês no e-mail, né? Vou enviar um e-mail para mim própria, para que vocês vejam como que isso vai ficar, para saberem que realmente isso funciona. Então, quando eu criei o outro formulário, estava tudo em inglês, aqui estava também your name, como está aqui no trecho do código, e estava your email, etc. Eu retifiquei tudo, coloquei para português, e quando nós colocamos o primeiro, o segundo, depois, sucessivamente, vai vir, então, da mesma forma que você criou o primeiro, mas aqui, vamos supor que tivesse aqui em russo, ou qualquer outro idioma mandarim, era só a pessoa retificar essa parte aqui. E o resto, essa parte do código não vai ser retificada porque ela também vai ser usada aqui na parte de e-mail. Quando nós clicamos no botão criar um novo formulário, a única parte que nós temos que inserir é só o nome do formulário, porque os demais dados vêm tudo por default. Aqui, e se não, também trocar o nome do idioma nos campos de texto somente nos campos de texto. Aqui na parte de código, se você trocar, você vai ter que chegar aqui na parte que diz e-mail. Isso depende da versão que você está utilizando, em vez de estar aqui esses links para simplesmente ir para a parte. Ele pode estar, então, aqui em guias, como se fosse um ficheiro do Word, por exemplo, ou mesmo um website no menu lá em cima. Então, depende da versão que está usando. Nesse caso aqui, você clica aqui em e-mail e vai ver que aqui, o que está escrito aqui, o nome do site, por exemplo, é um trecho de código, aqui está o título e etc. E aqui tem o subject, que é, como vocês podem ver aqui, é essa parte aqui que está assunto. Então, tudo que tem aqui na parte do código, ele está aqui também na parte de cima. E na parte do e-mail também vai estar. Your name, your email. Então, essa parte aqui do e-mail é algo que nós também vamos aprender como se fazer, porque como vocês podem ver aqui, por default, vem o mesmo que nós criamos quando nós, nesse caso, fizemos a instalação do nosso WordPress, na empresa que nós fizemos a contratação para armazenar o nosso blog ou website, e também quando nós criamos o nosso domínio, né? Então, esse aqui é um subdomínio do meu blog, do meu site, né? Então, esse aqui é simplesmente um subdomínio que eu criei. O subdomínio a gente pode instalar lá o que quisermos, pode ser o WordPress, pode ser Joomla, pode ser algum website em C#, pode ser em HTML, como eu fiz na playlist do HTML. É tanto que a instalação do WordPress, ela tá na playlist do HTML e também tá aqui nessa playlist do WordPress. Então, para vocês saberem isso aqui, que foi o que vocês fizeram lá, vocês podem chegar aqui em configurações, aqui em geral ou não. Eu vou abrir aqui configurações noutra aba para voltar aqui e não ter que ficar sempre eliminando. E aqui vocês podem ver que tá aqui o link, né? E aqui também, ou seja, o link, o nosso domínio, o subdomínio nesse caso, e aqui está o e-mail, ou seja, esse mesmo que está aqui, admin@vp e etc. Essa é a mesma coisa que está aqui no e-mail. E essa parte também tem que ser configurada no seu provedor, no seu hosting, onde que você armazena o seu blog ou website. Essa parte a gente já vai falar daqui a pouco. Porque agora nós estamos vendo essa parte aqui do código, como eu mencionei, tem que estar da mesma forma que lá em cima. A parte do código do e-mail, do nome, nesse caso aqui do assunto, etc. Todos têm que estar como aqui, ou seja, todos esses códigos que estão aqui, eles todos não podem ser modificados, porque se modificar aqui, também vai ter que ser modificado em todas as outras partes. Nesse caso aqui eu mostrei no e-mail, mas pode ser que você queira modificar em algum outro lugar e vai ter que ser necessário, porque senão depois não vai receber conforme deveria receber. Então, nós aqui temos a parte do e-mail configurada.
Essa aqui é só se tivesse um e-mail 2, etc. Então, a parte do e-mail é mesmo isso. É só trocar o nome se no teu caso estiver em inglês, se ainda for o primeiro contato. E depois aqui na parte da mensagem que tá Text Area Your Message, ele tá aqui embaixo, como vocês podem ver, mensagens. E aí, se o e-mail foi enviado com sucesso, ele vai dizer agradecemos sua mensagem. Simplesmente um textozinho ali embaixo depois que você clicar no botão de enviar. Porque aqui nós temos o assunto, etc. E nós temos também o botão de enviar, que é esse aqui, o botão Submit. Então, aqui nós temos as mensagens. Se você quiser, pode mudar alguma coisa. Essas mensagens, por norma, não vai vir em inglês, vai vir em português. Porque nós, quando fizemos a instalação nas configurações gerais, nós escolhemos esse o idioma. Mas se você escolher outro idioma, ele também ficará no outro idioma. Então, aqui não precisa também modificar nada. Mas se você quiser acrescentar alguma coisa, sim, pode acrescentar, porque são somente textos. Após nós fizermos a retificação aqui, e se quiser acrescentar alguma coisa nas mensagens lá embaixo, essa parte aqui nós já vamos verificar. Clicamos então em salvar. Após clicarmos em salvar, nós já temos a nossa parte do formulário já criada. Aqui vocês podem ver que ele está o Contact Form 7 e tem um ID que é o 84, o outro tinha outro ID que era o 75 e aqui tem o título do contato. Vocês têm que copiar isso aqui, tá vendo? Olha, copie esse shortcode e cole no seu post. No seu post, nesse caso, pode ser post, pode ser página, tá aqui, página ou widget. Nesse caso, vamos copiar, Ctrl C do teclado, ou simplesmente clicar aqui do lado direito e copiar também. E agora sim, nós vamos aqui em páginas e nós vamos criar a nossa página. Aqui em página, nós vamos adicionar páginas, como eu falei, adicionar uma nova página, como fizemos no início. Agora sim, vou escrever contato e vou aqui na parte de digite para escolher um bloco, eu vou inserir Ctrl V do teclado, vou inserir nesse caso o nosso código, né, o nosso trecho de código, o shortcode, que eu copiei lá. Não tem mais nada, é somente isso. Não vou fazer as configurações aqui embaixo do CEO, porque não vou fazer isso agora. E a única coisa que nós precisamos fazer é clicar aqui em publicar. E vai aparecer novamente publicar. Clicamos novamente em publicar. Aqui embaixo, onde está ver página, você pode abrir num novo guia, né? Numa nova aba. E aqui ele já está abrindo a página. E como vocês podem ver, a página já está aqui aberta, como quando eu iniciei o tutorial, o vídeo. Agora, para vocês saberem se isso realmente está aqui funcionando, eu vou enviar um e-mail. E aí, no seu caso, não vai funcionar se não fizer o passo seguinte que eu vou explicar após isso. Enviar. E aqui embaixo nós vamos receber a mensagem que foi enviado. Agradecemos a sua mensagem, ou seja, foi enviado porque foi isso que nós verificamos aqui na parte do contato que receberíamos. Agradecemos a sua mensagem caso fosse enviada com sucesso. Agora, o que nós temos que fazer é abrir o e-mail e verificar se realmente recebeu. E como vocês podem ver aqui a negrito, foi enviado, só teste, que foi o que eu escrevi então nos assuntos, e aqui tá. Recebeu de Gabriela, que foi o nome que eu coloquei, esse foi o e-mail que eu inseri, e escrevi só teste no assunto e no corpo da mensagem veio olá, isso é só um teste. E foi assim que foi enviado ali. E aqui tá que esse e-mail foi enviado do formulário de contatos desse blog, Historinhas para Criança, e aqui tá o link, né, o domínio, que nesse caso tá um subdomínio, que é justamente o que nós temos aqui, o nosso subdomínio, e aqui na parte do formulário, né, nesse caso do formulário que nós criamos com o plugin, aqui vocês podem ver que tá site title e site URL, ou seja, este e-mail foi enviado de um formulário em. E aqui esses dois trechos de código é justamente o que coloca o nome do seu website, ou da sua empresa, nesse caso, e o link ou o domínio, URL. Então, essa parte, o que recebe no e-mail, é justamente o que está aqui no corpo da mensagem, ou seja, de onde é que vem o e-mail,
e-mail, etc. Isso foi o que nós, nesse caso, inserimos aqui. Agora, nesse caso, para você receber um e-mail corretamente, se você fizer tudo o que eu expliquei até agora, provavelmente o seu formulário ainda não vai funcionar. Se você tem o hosting no mesmo que eu expliquei, se você criou com os mesmos dados, com as mesmas informações, eu vou explicar como é que você faz então essa configuração. Se não foi, nesse caso você tem que entrar em contato com o seu hosting e perguntar. Quem viu a forma que eu expliquei como fazer a instalação do WordPress no HostGator e como criar um domínio, a conta, etc, tudo, tem então esse painel de controle aqui do HostGator. Você tem que fazer o teu login e depois aqui em cPanel ou painel de controle, nós vamos ter aqui algumas opções como domínio. Você será redirecionado para essa página principal do painel de controle, e aqui você busca por redirecionamento de e-mail e abre numa nova aba, numa nova guia ou na mesma, e aqui você vai ver que pode adicionar redirecionamento de e-mail. Vocês podem ver que eu já tenho um redirecionamento do meu, nesse caso do meu site oficial, né, do meu domínio oficial, e aqui do subdomínio eu redirecionei para o e-mail da minha filha, que é justamente o que nós estamos usando aqui na nossa página de contato, porque esse blog eu estou fazendo como exemplo dela. Então, aqui eu vou explicar como nós vamos fazer esse redirecionamento também assim. E para isso, nós vamos clicar em adicionar redirecionamento de e-mail. Aqui, nós temos que saber qual é o subdomínio, nesse caso, né? Se for um subdomínio, no seu caso, se for o domínio principal, deixa nele em questão. Eu tenho aqui vários subdomínios, então eu tenho que escolher. E aqui eu tenho que dizer que é o admin, que é o que nós temos aqui. Deixa eu ver só em que aba que eu abri. Eu penso que aqui, essa, tá? Admin, então subdomínio. Então é essa parte que nós temos que colocar aqui, admin subdomínio. No meu caso, no seu caso, você vai deixar, nesse caso, o domínio principal, e se for um subdomínio, vai fazer a mesma coisa. Mas no WordPress, você tem que saber aonde que está essa parte configurada, que é nas configurações em geral. E depois que você fizer essa parte, aqui você vai dizer simplesmente qual é que é o e-mail que você quer inserir ali. Nesse caso aqui, eu coloquei o da minha filha, e nesse caso, depois que fizer essa parte, é só clicar aqui em adicionar redirecionamento de e-mail. E aqui, como vocês podem ver, recebe uma mensagem a verde dizendo que todos os e-mails enviados para admin@vp, etc., ou seja, esse subdomínio do IT oficial, serão copiados para aqui, para o e-mail que foi redirecionado. E é dessa maneira que nós recebemos, então, o e-mail aqui. Porque, como vocês podem ver, esse aqui é justamente o e-mail que eu inseri lá, que é, nesse caso, da minha filha. Então, ele é enviado para aqui, para aquele e-mail que eu coloquei ali, e, nesse caso, já não é enviado diretamente para esse e-mail daqui, faz um redirecionamento. Se for enviado para aquele e-mail lá, se não for feito um redirecionamento, nesse caso você tem que abrir, cada vez que você quiser ver alguma coisa, você tem que abrir a sua caixa de e-mail diretamente no HostGator. Mas, você fazendo esse redirecionamento, você vai receber diretamente na sua caixa de e-mail. Então, o que falta fazer aqui, que é essa parte, mesmo que você tenha outro hosting, outra empresa de hospedagem, nessa parte você também tem que saber que, nesse caso, você tem que, para que na página principal do site, né, ou seja, vindo aqui, clicando em início, contato, para que fica completamente configurado, vocês têm que vir aqui em aparência, menu. Eu aqui já vou sair da parte dos plugins, porque nós já configuramos tudo, não precisamos configurar mais nada. E aqui na parte do nosso menu, que nós já fizemos também o tutorial sobre a parte de menu, tem a parte de contato e tá link personalizado, que foi o que nós criamos. Eu tenho aqui da minha primeira página, que é contato, né? E ali ela tá sendo aberta. Nesse caso aqui, se eu clicar em início e voltar a clicar em contato, o que ela está abrindo aqui é o meu primeiro contato, o contato 1, que eu criei como contato 1. E agora aqui eu tenho que tirar o 1
e tem que deixar o contato somente, que foi a nova página que criamos, e salvar o menu. Nesse caso, vamos salvar a parte do nosso menu. E vamos voltar aqui e fazer um F5, ou fazer F5 ou criar no guia no menu início, e depois sim, voltar a clicar na página de contato. E aí sim ela vai abrir a nossa página de contato que nós criamos agora. Já não está mais contato 1, já está contato. E é justamente essa que nós estivemos fazendo o teste. Talvez tenha ficado um pouco comprido o tutorial, não foi essa a minha intenção, eu queria que ficasse um pouco menor. Mas para explicar a página inteira de contato, como é que ela funciona, desde a parte da configuração do plugin, criação da página, etc., então, acabou ficando um pouco mais comprido para explicar a parte da configuração do hosting. No e-mail do hosting, se nesse caso você tiver o HostGator, pode ser outro, você simplesmente tem que entrar em contato com o teu hosting e perguntar como fazer essa configuração lá, porque o que eu expliquei aqui é no HostGator. Obviamente, em todos os outros tem a parte de configuração, você só tem que saber aonde fazer essa configuração. Então, essa é a parte que eu tinha para o tutorial de hoje. Nossa próxima aula vai ser falar sobre páginas em geral. Ou seja, nós vamos entrar no nosso painel de controle do WordPress e vamos ali criar páginas normalmente. Porque o que nós temos até agora aqui no nosso menu, o início, ele é simplesmente uma página inicial do nosso tema, foi os nossos primeiros tutoriais aqui da playlist, foi a instalação do tema. E depois as demais aqui são todos posts. Não tem nenhum que seja página, senão agora a página de contato. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo tutorial criando as nossas páginas. Obrigada por ter ficado até aqui no final e tenham um ótimo dia e continuação de uma boa semana. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.